Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo com informações do nosso Palmeiras. Palmeiras que entra em campo nesse final de semana contra a equipe do Remo. Tem informação sobre Paulinho, informação sobre Danilo e também sobre um atacante que o Palmeiras está de olho. Mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Stana manda aqui no chat, tem que vir o Roger Guedes. E aí, Dani? A cara da Dani, você assustou. Roger Guedes não, né? A gente tava nessa discussão ontem. Ah, eu queria. Aceitaria facilmente Roger Guedes no Palmeiras. Cara, eu tô na dúvida, eu fico grande muito na jogador. dúvida. Não, ele é um grande jogador. Eu não sei se eu aceitaria facilmente. Eu também. Mas assim, é um nome interessante, mas acho que tem opções melhores. Assim, eu acho que a oportunidade de mercado, o Roger Guedes é um jogador rápido pelo lado. Então ele é um jogador que, se tivesse uma venda do Aller, ele faria as pontas ali junto com o John Arias. É um jogador técnico, é um jogador que mesmo com o time do Corinthians não sendo nada avassalador, ele rendeu uma boa dupla de ataque junto com ali no setor ofensivo do Corinthians com o Yuri Alberto. É um jogador que foi muito bem em 2016 no Palmeiras, foi muito bem no Galo. E assim, a galera tem um recorte dele de 2016. Só que, pô, gente, se passou 10 anos. Então, o cara amadurece. E o recorte dele foi mais uma questão interna de vestiário do que de fato pra torcida. Logicamente teve uma outra declaração do Palmeiras, mas isso daí até Carlos Miguel teve. Eu acho que isso faz parte da rotina de jogador, desde que não seja algo tão discrepante. Mas olhando qualidade, eu acho que pra ponta tem poucas opções. Eu não sei se tem tantas opções sobrando assim em mercado. E eu acho que como segundo atacante ele ia bem. Exato. Ele com mais Vitor Roque. Que nem eu falei, ele jogando na época do Vitor Pereira com o Yuri Alberto, ele fazia grandes partidas ali. Na verdade, o Roger Guedes, galera, eu sempre fui a favor da volta do Roger Guedes. Muitos palmeirenses são contra a volta do jogador. Pra mim, o que aconteceu em 2016 ficou pra trás, né? Que teve aquela confusão entre ele e o elenco do Palmeiras, porque é um jogador de muita qualidade. O problema é que ganha muita grana o Roger Guedes, hein? Então eu acho que eu sempre pontuei aqui que pra mim seria uma ótima oportunidade. E em cima desse assunto, e até em cima disso, a informação que a gente tem aqui é o seguinte: Palmeiras ele quer ou se interessou por Kevin Viveiros, atacante do Atlético Paranaense, chegou até a conversar com o Furacão, mas ouviu que durante a temporada, somente no fim do ano pode conversar com o Atlético Paranaense, que vai pleitear algo em torno de 120 a 130 milhões de reais. Rapaz, é muita grana pra esse cara, hein? Será que vale a pena? É muito dinheiro por esse atacante, hein, galera? Eu acho que dá pra trazer um nome mais, vamos dizer assim, melhor no mercado. É muita grana nesse cara aí. 17 jogos e 9 gols na temporada. Não vale tudo isso? Não vale, Vicky? Não. Eu acho uma boa contratação. Eu acho que, olha, 120 milhões de reais dá o quê? Dá 25 de euros? Por aí. Né? Por aí. Se bem que se você pegar na ponta, é um valor. Deixa eu ver. Não, porque o Arias custou quanto? O Arias foi 25 milhões de euros. Agora a minha revertido. Conta, vezes 6 vezes 2 é 150, 25. Não, dá uns 22. É você colocar mais o valor do Eric Belé no que você ofereceu pelo Nino. Então. Né? E outra coisa, o gol custa caro. Você quer cara que faça gol, você não consegue botar um super bonder numa ponte. Você precisa do negócio bom. O Kevin é um jogador. Precisa de alguém que resolva. Eu via muito falar dele na Série B, mas aí eu tinha um pouco de preconceito, né? Jogador de Série B. Colombiano que chama muita atenção com 6 meses e você já contrata. Aí já veio até eu lembrando ali quando que eu quase fui pro aeroporto buscar um determinado colombiano aí, que só foi decepção. Eu acho que ela está se referindo ao Atuesta, né? Porque o Atuesta foi uma decepção no Palmeiras, né? Agora os números do Kevin são bons, né? 17 jogos aí, 9 gols pelo Furacão. Mas o problema é que é muita grana, 120 milhões de reais para esse jogador, né, galera? Só que na Série A o cara tá bem. Na Série A ele tá jogando contra o Palmeiras, ele atormentou a vida do Palmeiras. Então eu acho que o Kevin é uma boa oportunidade também pra você ir. E, inclusive outros times, inclusive o Flamengo eu vi que tava soldando também o mesmo jogador. Assim, é um valor muito alto, mas aí vai do quanto a diretoria tá disposta a desembolsar no meio da temporada. Essa é exclusiva do Link Alviverde. E calma aí, o nosso amigo aqui, ó, o Aneto diz: Kelvin, não me pegou, não é Kelvin, é
Kevin, tá? Kevin. Kelvin vai continuar lá na direita. Kevin relembra o Kevin Bom, que saiu também. Kelvin não mesmo. Kelvin não. Kelvin, a Dani já queria mandar no pacote aí da venda dos jogadores. E você, Dani, o que você acha de Kevin Viveiros, atacante colombiano que chamou muito a atenção, segundo as pessoas de dentro do Palmeiras, encantaram o técnico Abel Ferreira. Aí os maldosos dirão, mas ele marca lateral? Não, tô brincando, é só uma brincadeira, tá, gente? Não, é um bom nome, mas acho que tá caro demais. É impressionante como qualquer jogador que vem pro Palmeiras, o valor dá uma supervalorizada aí, né? Isso é óbvio, né? Porque o Palmeiras tem dinheiro, então é claro que os clubes vão pedir um valor bem mais acima do mercado quando é pra negociar com o Palmeiras, né? Por isso que o Palmeiras não pode vender barato jogadores também, né, galera? For vender o Flaco Lopes ou o Vitor Roque, tem que pedir muita grana, porque quando o Palmeiras vai comprar jogador, os caras pedem muita grana pro Verdão, né, galera? Mas o valor pra ele vir, não acho que vai valer tudo isso. Vamos observar aí os próximos jogos até a Copa, mas acho que a gente precisa trazer um nome um pouco mais pronto. Eu acho que tem aparecido muita oportunidade de mercado, que é a situação de Barbosa, que são as outras situações, mas acho que a gente precisa continuar com o nível de contratação que a gente tá, pontual, com um salário que a gente sabe que vai ser mais alto, um valor mais alto de contratação, mas a gente precisa ser mais assertivo, a gente precisa ser muito pontual. E concordo com o que o Vic falou, que o ano passado, principalmente, veio essa mudança de chave no Palmeiras, né? Deu tudo errado em trazer apostas e a gente tem essa mudança nesse ano. Mas eu não acho ainda que é o nome pro Palmeiras. Ele atormentou o Palmeiras? Atormentou, mas acho que se a Abel pensar um pouquinho, a Abel vai achar um nomezinho melhor. Dá pra vir uma coisa melhor por esse valor. Porque o valor, 120 milhões de reais, se você der uma mapeada no mercado, você vai achar grandes nomes até mais barato por esse valor. Claro que o jogador que coloca a bola na rede não é barato não, mas acho que é muita grana pelo Kevin Viveiros, né, galera? Sim, e assim, uma questão que também tem que ser levada em consideração, né? O Kevin Viveiros seria um jogador para ser banco, basicamente, porque a expectativa é o retorno do Vitor Roque e ele é o 9 principal do Palmeiras. Então você vai investir pesado ou você vai adotar uma postura do time de você se dividir em pelo menos 2 times ou mesclar bem para fazer frente aos 3 campeonatos, ou vai fazer o que o Abel sempre faz, que é manter aquela escalação inicial e jogadores que serem utilizados ali de forma esporádica, no decorrer do jogo ou em caso de lesão. E aí você tá fazendo um investimento alto pensando nisso. Ou também estejam pensando na questão substituição de Flaco. Não que ele vá substituir estilo Flaco, ali de jogar por trás do Vitor, um meio atacante perto da grande área ou algo assim, mas de ser aquele cara camisa 9. Então eu acho que o Palmeiras hoje, o 9 diretamente substituto do Vitor seria o Flaco, né? Que sempre foi o 9 do Palmeiras, só depois que ele mudou um pouco mais seu posicionamento. Só que eu ainda acho que eu tenho uma opinião muito dividida, assim. Eu acho que é um valor muito alto. Só que eu acho que no mercado escasso de camisa 9, você vê que até o próprio Flamengo quase fez uma loucura absurda pelo Caio Jorge, porque não tem muitos 9 no mercado. O Palmeiras foi muito assertivo quando trouxe o Vitor Roque. O Flamengo quebrou o Pedro, não teve 9, teve que ficar improvisando Plata, Bruno Henrique por ali. Eu falo diretamente, gente, do Flamengo, porque é o comparativo que sempre é feito por conta da hegemonia do futebol. O pior é que camisa 9 está escasso no futebol brasileiro, né? Lateral também está escasso, está muito difícil encontrar laterais bons. Camisa 9 não se faz como fazia antigamente, mas pagar 120 milhões pelo Kevin Viveiros, eu acho que o Palmeiras não vai fazer essa loucura, galera. Mas 9 é uma posição escassa, então o Kevin Viveiros é uma oportunidade de camisa 9 entre poucas que hoje há no futebol para mim. Vamos acompanhar o colombiano Kevin Viveiros, então chamou muito a atenção, né, repetindo a informação aqui do Link Alviverde, chamou muito a atenção do Abel Ferreira no duelo da partida do Allianz Parque, e inclusive com o pênalti que ele tentou cavar no Benedetti, né? Pois é, o Palmeiras se prepara para o seu próximo compromisso na temporada, após vencer o Sporting Cristal na Libertadores. Agora o foco é no Remo, domingo em Belém do Pará, e esse jogo é o último jogo que o Abel Ferreira cumprirá suspensão, ele que foi julgado pelo STF
STJD pelas expulsões no clássico contra o São Paulo e também na partida contra o Fluminense. Ele pegou 7 jogos de suspensão, só falta uma partida que será cumprida neste domingo contra o Remo. O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro, 6 pontos a mais que o Flamengo. O Flamengo tem um jogo a menos. O Abel Ferreira vem reclamando bastante do calendário do futebol brasileiro. Outra vez, Abel, pelo amor de Deus, Abel. O torcedor não aguenta mais ver o Abel reclamado do calendário. Pelo amor de Deus, hein? Somente em maio o Palmeiras disputará 9 jogos em 31 dias. A boa notícia é que a maioria desses jogos será com o Palmeiras como mandante. Dos 9 jogos, 5 o Verdão disputará jogando como mandante. Então a situação não é tão desfavorável assim. E contra o Remo, o Paulinho vai em busca de mais minutos em campo. Ele voltou a atuar no último final de semana no clássico contra o Santos, disputou cerca de 16 minutos, substituindo Maurício no segundo tempo. Contra o Sporting Cristal, jogou menos, e agora contra o Remo a expectativa do meio atacante é ter um período maior em campo para mostrar ao técnico Abel Ferreira que está cada vez mais pronto para ajudar o Palmeiras ao longo da temporada, Michele. Ótima notícia sobre o Paulinho, hein? Paulinho que é um jogador diferente. Esperamos que ele podia até começar jogando esse jogo contra o Remo, né, galera? Brincadeiras à parte, é claro que ele vai entrar no segundo tempo aí. Aos poucos também não podemos acelerar o processo dele. Mas é uma ótima notícia ter o Paulinho em campo jogo a jogo, né, galera? Beleza, Bazejo. Começando aqui com o Noriega. Sobre essa questão do Abel Ferreira reclamar do calendário, apesar que vai jogar 9 jogos em 31 dias. É justo ou não essa reclamação? E depois queria que você falasse um pouquinho do Paulinho também. Eu concordo com a reclamação do Abel. Não é só para o Palmeiras, é para quase todo mundo. No caso do Palmeiras tem uma coincidência, que eu imagino que seja coincidência. O Abel muitas vezes ele deixa no ar que não é coincidência em relação ao calendário de outras equipes. Por exemplo, você joga contra o Sporting Cristal num pasto, um gramado horroroso no Peru. E vai jogar num gramado pesado do Mangueirão em Belém. Eu acho que a questão dos deslocamentos, das viagens, que não tem como evitar. Como é que ele vai saber que ele vai jogar com o Remo no dia tal e com o Sporting Cristal no outro dia? Ele não sabe quem vai se classificar para a Libertadores. Sim. Isso tudo faz parte. Eu acho que o desgaste dos jogadores pelas viagens e os gramados pesados... Jacuipense e Londrina, do norte para o sul. Né? Como é que ele vai escolher? Melhor para o Palmeiras, que só vai ter palmeirense no estádio em Londrina. Sim. E o Paulinho, a torcida de todos nós que gostamos de futebol, para que ele possa ter uma sequência de jogos e não ter mais nenhum problema de contusão. Porque jogar bola ele sabe muito, né? Um jogador. O toque do Paulinho na bola é diferente. A bola chega no Paulinho, ele já pensa diferente. O gol que ele perde na volta dele, que ele deixa de fazer contra o Santos, né? Porque foi anulada a jogada depois por impedimento, a batida dele na bola, você já percebe que é um jogador diferente. A categoria, né? Miller, e aí? O retorno gradativo do Paulinho, estamos na torcida. E essa questão do calendário, justa a reclamação do Abel? O Paulinho, galera, parece que até é mentira, né? Porque há poucos dias a gente achava até que o Paulinho nem voltava mais a jogar futebol, só após a Copa do Mundo, né? Então é muito bom ver o Paulinho jogo a jogo aí. Se Deus quiser, o Paulinho vai se firmar aí, porque pelo jeito ele está bem recuperado da contusão, né? Não, é justa a reclamação, porque o calendário atrelado a essas distâncias todas, claro que atrapalha a ideia, talvez, de fazer mais treinamentos, de melhorar o time, como é a cobrança do momento, né? Que o Palmeiras joga mal e joga mesmo, muitas vezes. Mas é uma realidade, não tem como fugir disso. E a partir desse momento, fica até chato toda hora falar a mesma coisa. E aí, depois do jogo contra o Cerro Porteño, quando ele foi perguntado qual é o principal motivo... Ele falou de você. Você viu que ele deu uma resposta pra você? Ele falou que você quer picanha e como é que é a história? Que cria frango e quer picanha. Ele falou isso pra você. Não, mas assim, aí perguntaram pra ele por que tá jogando assim? Falta de descanso. Mas aí a culpa também é dele porque ele fez a primeira substituição aos 34 do segundo tempo. Então se tá com o elenco cansado, por que não troca antes? Porque não confia no banco? Então assim, às vezes tem alguma incoerência, essa reclamação toda hora enjoa um pouco, mas ele não tá errado. Eu só tô falando que o jeito dele colocar isso sempre acaba enchendo a paciência, essa que é a verdade, sabe? Mas tudo bem, tá no direito dele, mas, é um grande treinador. Galera, não devemos passar pano para o Abel. Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro, líder do seu grupo da Libertadores, mas o Abel sempre acha uma desculpa, né, galera? E pra mim o calendário está complicado mesmo.
para todos os times, não só para o Palmeiras, mas o Abel quer usar como muleta. Essa é a verdade, né? O Palmeiras perdeu só 3 jogos no ano até agora, mas ninguém fez isso, é o líder de tudo. Então, assim, tem os lados positivos, as coisas positivas e as coisas negativas em termos de atuação e rendimento, muitas vezes individual de alguns jogadores. E isso é nítido, não precisa o Abel falar e ser perguntado, a gente olha, né? A gente hoje não pode ver mais treino, mas o que a gente vê? O produto final, que é o que vem em campo, o jogo. E no jogo a gente vê que o Palmeiras tem dificuldade nas laterais, principalmente na direita, né? Que o John Arias ainda não é o John Arias do Fluminense, o Maurício e o Felipe Anderson, quando joga um, você quer o outro, quando entra o outro, você quer um, na verdade você não quer nenhum. O Alan caiu de produção, o Andrés Pereira também tinha caído, jogou já melhor contra o Sporting Cristal. Então são coisas que a gente analisa, muitas pessoas não concordam, às vezes até agridem. Você concorda com o Alex? Eu acho que tem coisas que eu concordo com o Alex e outras que eu não concordo. Por exemplo, eu acho que o Palmeiras tem um problema na forma de jogar. O Palmeiras se desgasta muito para jogar futebol. É um time técnico, tático e físico, muito físico. Porque hoje ele tem uma dificuldade nas laterais. Sem o Piquerez, está com o Arthur, que é um jogador de muito potencial. Na lateral direita, o Palmeiras ainda não acertou o substituto. E por causa disso, e por jogar também com 2 jogadores extremamente técnicos ali à frente da defesa, o Andrés e o Marlon Freitas, o Palmeiras é um time menos pegador no meio-campo. Para que ele não seja vulnerável defensivamente, o que acontece? O Palmeiras exige muito da recomposição dos atacantes de lado de campo, o Arias e o Alan. O Arias e o Alan, eles acabam o jogo, parece que eles correram uma maratona. Porque além de atacar, eles voltam muito para defender. Essa é uma questão de ajuste tático que o Abel vai fazer quando ele tiver pelo menos um lateral mais confiável. Desculpa, mas eu acho que esse cara tá passando pano pro Abel, galera. Me desculpa falar isso, cada um tem sua opinião, mas tá passando pano. O Abel não tem esquema nenhum com o Palmeiras, galera. O esquema do Palmeiras é patético, futebol pobre. É líder, graças a Deus somos líder, mas o futebol do Palmeiras está muito abaixo. Mais confiável na questão defensiva. O Palmeiras só vai entrar na briga com... Se liga aí que agora o Hernan vai falar se há uma possibilidade ou não do Palmeiras trazer o Danilo. Se liga só no que o André Hernan vai falar sobre isso. Para contratar o Danilo, se o Danilo sair livre do Botafogo. Isso foi quando o Danilo teve aquele papo mais quente de Danilo no Palmeiras. Hoje, pagar 30 milhões de euros é algo que o Palmeiras não avalia. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Assim, eu digo, todo mundo quer o Danilo. Dentro do Palmeiras, todo mundo quer. Claro. O Danilo vê com bons olhos. A gente já falou isso aqui. Voltar ao Palmeiras se for para ir para o mercado nacional, não o Botafogo. E aí o torcedor do Botafogo, com razão, vai falar: deixa o Danilo em paz. Vocês só falam de Danilo no Palmeiras, e Flamengo ou na Europa. Com razão. Ele está jogando o fino da bola no Botafogo. Se ele desse qualquer demonstração de tô cansado, tô de saco cheio, não quero ir embora, ele não estaria jogando a bola que ele tá. Mas André, tem um negócio da Copa. Também tem. Mas o Danilo, ele é um cara muito profissional. E o futuro dele, evidentemente, vai se decidir depois da Copa do Mundo, porque o mercado vai se abrir para ele. O mercado, na verdade, se abriu para o Danilo, como disse o André Hernan ali. É difícil o Palmeiras trazer o Danilo agora, galera. O Palmeiras perdeu a oportunidade quando ele estava no Nottingham Forest. Essa é a verdade. O Palmeiras teria que ter feito uma proposta para trazer ele. Agora não adianta. Chorar o leite derramado. O Danilo está muito valorizado no mercado. Segundo informações, aí, o Botafogo está pedindo 40 milhões de euros aí pelo Danilo, que dá 200 e poucos milhões de reais. É muito dinheiro. O Palmeiras não vai pagar isso aí. O Palmeiras não vai fazer essa loucura. Perdeu a chance, agora não adianta, porque, segundo informações, tem muitos clubes de olho no Danilo, não é só time da Itália, tem time aí, até o PSG, segundo informações, está de olho nele, o Barcelona também fez algumas sondagens. Então vocês acham que o cara vai deixar de jogar? Por exemplo, vamos dizer que o Barcelona fez uma proposta para ele como profissional, que é carreira curta de jogador, sonho de jogar na Europa, o cara vai deixar de jogar no Barcelona para atuar no nosso Verdão? Não vai deixar. Ele pode voltar para o Palmeiras quando ele estiver mais velho. Se provavelmente ele pode voltar. Mas agora eu acho muito difícil o Palmeiras conseguir alguma coisa pelo Danilo, galera. Muito difícil. A não ser que ele receba a proposta de times medianos do futebol europeu, né? Porque, com todo o respeito, mas se for para você jogar num Fulham da Inglaterra, é melhor jogar no Palmeiras, hein?
Porque o Fur é um time que só briga ali por meio de tabela e olhe lá, né? Então o Danilo só vai também para a Europa se aparecer um time aí bom, né? Um time grande, um time que brigue por títulos, que é o caso do PSG, do Barcelona, o Liverpool, Chelsea, né? Não dá para ir para um time também de meia partilheira de baixo, né, galera? Então vem pro Palmeiras, vem ser feliz no Palmeiras. Se for pra jogar num Fulham da vida, como jogou no Nottingham Forest, então vem pro Palmeiras. E até o próprio Nottingham Forest teve interesse no Danilo de volta, né? Aí eles estão de sacanagem. O jogador foi lá, não valorizaram o jogador. E agora querer o cara de volta, aí é brincadeira. Mas vai ser difícil o Palmeiras conseguir trazer o Danilo de volta. Todo mundo gostaria de ver de volta com a camisa do Verdão, mas vai ser muito difícil, né, galera? É muita grana pelo Danilo. Agora voltando sobre o atacante aí, e o que vocês estão achando desse interesse do Palmeiras no Kevin Viveiros, jogador de 26 anos que atua como atacante na equipe do Atlético Paranaense, camisa 9, o famoso camisa 9 que está escasso no mercado, jogador que tem bons números aí pelo Furacão, né? 17 partidas jogadas aí e já balançou as redes por 9 vezes. Bons números, né? O cara coloca a mesma bola dentro da rede. O problema é o valor de mercado aí, 120 milhões de reais, e o Furacão está pedindo para o jogador. O Furacão já falou que não quer negociar o jogador neste momento, né, galera? Nesse momento não quer negociar o cara, mas para mim o Palmeiras tem que ir atrás de outro nome. Se for para pagar esse valor aí, dá para trazer outro jogador assim mais qualificado. Essa é a minha opinião. Mas e você, torcedor palmeirense, gostaria de ver Kevin Viveiros no Palmeiras? Comenta aí. Agora falando sobre o Paulinho, notícia boa aí, Paulinho que pode jogar de novo aí contra a equipe do Remo. Já vai ser se não me engano, sua terceira partida, né, galera, do Paulinho. Claro que não é a terceira partida inteira, está jogando aos poucos, está entrando alguns minutos na partida, porque o Palmeiras tem muita cautela com a volta do jogador aos gramados, mas para mim o Paulinho já não tem contusão nenhuma mesmo, né? Está bem fisicamente também o Paulinho, e que bom ver o Paulinho, que é um grande reforço para o Palmeiras aí. E já pensou também, quando de voltar o Tigrinho, vai demorar um pouco, mas para mim o Tigrinho e o Paulinho e o nosso Fraco Lopes vão montar um trio muito bom no Palmeiras, né, galera? É isso aí, galerinha palmeirense. Esse foi mais um vídeo com informações lá do nosso Palmeiras. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo, e que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Alô!